noite desse culto de ceia é o que nós acabamos de cantar. Nós acabamos de dizer: sim, eu amo a mensagem da cruz. E o tema que eu estarei tratando com vocês nesta noite de ceia é a cruz de Cristo. Repito, a cruz de Cristo. E por que é importante destacar que é a cruz de Cristo? Porque muitos outros homens, antes de Jesus, morreram na cruz. E muitos outros homens morreram depois da morte de Jesus na cruz. Então, tanto antes quanto depois, nós tivemos homens que morreram na cruz. E a cruz de Cristo, ela é singular, inigualável. Eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a cruz de Cristo. E nós sabemos que o símbolo mais conhecido, que maior representa o cristianismo, sem dúvida alguma, é a cruz. A cruz é o símbolo universal da fé cristã. Aonde estiver alguém em qualquer parte do mundo e ver uma cruz, ela vai nos remeter ao cristianismo. Ainda que essa pessoa não seja cristã, ainda que essa pessoa seja um ateu, quando ela vê o símbolo da cruz, ela se lembra de Jesus. Automaticamente a sua mente é conectada com o cristianismo. Bom, e o motivo da cruz ser o símbolo maior da nossa fé é óbvio. É porque Cristo morreu em uma cruz. E depois da sua morte, ao longo dos séculos, nós vemos as pessoas utilizando a cruz como símbolo. Nós vemos igrejas e até mesmo locais que não são considerados sagrados, utilizando a cruz na sua arquitetura, nos seus projetos arquitetônicos, na sua beleza. Nós vemos a cruz ganhando destaque em muitas coisas. Nós vemos a cruz estando presente em muitos lugares, acessórios, como por exemplo joias, enfeites, quadros. A cruz é estampada em roupas, capas de caderno, adesivos, chaveiros e etc. A cruz de fato foi adotado pela igreja como seu símbolo maior, que representa a nossa fé. E as pessoas usam a cruz. Tem muitas casas em que você entra e tem algum objeto da cruz. Pessoas que carregam a cruz junto consigo. E a pergunta que nos vem à mente: será que essas pessoas usam esses objetos ou possuem esses acessórios da cruz? Essas pessoas que estão ligadas à cruz, será que elas realmente entendem o seu real significado? Será que nós, cristãos, de fato entendemos o significado da cruz? Eu não tenho dúvidas, irmãos, que se eu perguntasse aqui a todos nós: você ama a mensagem da cruz? Como a gente acabou de cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa seria a sua resposta, eu não tenho dúvida. Você diria com muita alegria, com muita convicção: eu amo a mensagem da cruz. Mas a pergunta que eu faço a você: você entende o que é a cruz de Cristo? Você que talvez tenha aí uma correntinha com um crucifixo, um brinquinho de crucifixo, um enfeite bonito na sua casa com um crucifixo. Eu pergunto a você que gosta desse símbolo: você entende o real significado da cruz? Você que gosta de cantar hinos, como nós acabamos de cantar sobre a cruz, você entende o que você está cantando?
Você já refletiu na seriedade, na profundidade do que nós acabamos de cantar? Eu quero refletir com vocês sobre a cruz de Cristo. E é válido destacar aqui que na época da morte de Cristo, a cruz não era tão bela como é hoje. Naquela época, as pessoas não tinham orgulho de falar da cruz. Nos dias de Jesus, a cruz era um instrumento, um símbolo de vergonha, de humilhação, de condenação apenas. As pessoas tinham horror da cruz, porque a cruz era o instrumento usado pelo Império Romano para trazer a maior humilhação, a maior sentença, a maior punição a homens execráveis da sociedade, escravos que se rebelavam contra os seus senhores, assaltantes, cúmplices de revolta, como foi Barrabás. A cruz de Cristo seria de Barrabás. Ele era alguém que se insurgiu, que se revoltou contra o império. A cruz era para aquelas pessoas execráveis. Então ninguém tinha orgulho de mencionar a cruz. A cruz era um objeto de vergonha. E por que a igreja, os cristãos, adotaram a cruz como seu símbolo maior? Veja, a igreja poderia ter adotado outras coisas como seu símbolo. Por exemplo, a manjedoura. Por exemplo, a estrela que guiou os magos até Jesus. Ou até mesmo o túmulo vazio. E poderíamos até citar outras coisas que poderiam se tornar símbolo da nossa fé. Mas por que a cruz? Você já parou para pensar nisso? Vamos continuar falando da cruz. Hoje é ceia. E Jesus nos mandou, no dia da ceia, relembrar não os seus milagres, relembrar não os seus ensinamentos, mas relembrar a sua morte. Todas as vezes que vocês se reunirem para tomar a ceia, lembre-se, tragam à sua memória a minha morte. E quando a gente fala de morte de Cristo, obviamente que nós vamos nos lembrar que tipo de morte ele sofreu, como ele morreu. E a morte dele foi morte de cruz. Ele morreu em uma cruz, a mais cruel das mortes, a morte mais humilhante. E quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê as cartas apostólicas, como já foi lido aqui nessa noite, você vê o quanto os apóstolos e a igreja levaram isso a sério. O quanto a pregação da morte de Jesus na cruz se tornou o tema central das suas pregações. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 22, a primeira pregação após o derramamento do Espírito Santo, Pedro, juntamente com os apóstolos, se levantam no poder do Espírito Santo. A primeira pregação depois que Jesus subiu aos céus e derramou o Espírito sobre a igreja. Olha o que Pedro, juntamente com os apóstolos, pregaram. Verso 22 e 23 diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Primeira pregação apostólica. E a centralidade desse sermão foi: vocês crucificaram o Filho
de Deus. E aí você vai para Atos 4, verso 10. A igreja sendo perseguida, já tendo pessoas presas, apóstolos presos. E olha o que eles pregam. Saibam os senhores todos, e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram. Veja, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. As pessoas queriam entender no nome de quem, com a autoridade de quem, que aquele homem paralítico tinha sido curado. E eles poderiam ter respondido, não foi no nome de Jesus, mas eles fizeram questão de dizer, foi aquele que vocês crucificaram. E você continua lendo, e isso vai por todo o livro. E quando você chega nas cartas, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, olha o que Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 2, verso 2 diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo está dizendo, quando eu estive aí em Corinto, uma cidade intelectual da filosofia, eu preguei Cristo, e este crucificado. Eu apresentei um Cristo que morreu na cruz, um Cristo que foi ao Calvário, por causa dos nossos pecados. Gálatas capítulo 6, verso 14, expressa o sentimento não só de Paulo, mas expressa o sentimento da igreja daqueles dias. Olha o que Paulo diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, não vou me gloriar-me, ele que era um doutor, ele que era um fariseu, ele que era um poliglota, um doutor na lei, o homem talvez mais culto daqueles dias, o homem mais sábio daqueles dias, que se converteu, que foi transformado pela graça, ele diz, longe de mim esteja gloriar-me. E olha o que ele diz, no que ele se gloria. Eu me glorio, e ele vai dizer, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho em uma coisa em que eu posso me gloriar, é na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Repito a pergunta, por que então a cruz? Por que um objeto de humilhação, de tortura? Reflita comigo, porque a igreja fazia questão de dizer, o nosso Cristo foi crucificado, ele sofreu a pior morte, a pior condenação. Repito, muitos homens morreram antes de Jesus, também numa cruz. Outros morreram também em uma cruz depois de Jesus. Mas o que então faz da cruz de Cristo ser tão diferente do resto das demais mortes na cruz? Por que essa cruz se tornou tão singular, tão especial, tão gloriosa? Porque a igreja adotou a cruz como seu símbolo maior. E o primeiro ponto a destacar nessa pequena reflexão, nessas perguntas, é que eles não se gloriavam no objeto de madeira. Não era madeira em si, não era a cruz em si, que eles se gloriavam, que eles se alegravam. Mas eles se gloriavam naquele que esteve pendurado na cruz. Eles se gloriavam na cruz porque eles sabiam, entendiam quem esteve naquela cruz. Eles entenderam que quem esteve naquela cruz não era mais um homem comum,
como todos os outros que foram crucificados antes e depois. Não. Quem esteve naquele dia numa cruz no Gólgota não era simplesmente mais um grande homem, um grande mestre, um fundador de uma religião. Não. Eles sabiam, eles entenderam que quem esteve naquela cruz foi o próprio Senhor, o Filho de Deus, o Santo, o Justo, o Verdadeiro, o Eterno Deus. Por isso eles se vangloriavam, por isso eles se alegravam na cruz. A cruz de Cristo, ela é única por causa de Cristo. Quem morreu ali foi o Deus homem. Ela é única pela pessoa que nela esteve. A cruz de Cristo é singular também por causa da mensagem que ela nos transmite. A cruz de Cristo tem uma mensagem de Deus para a humanidade. A cruz de Cristo fala-nos. A cruz de Cristo grita aos ouvidos dos pecadores. E eu quero falar então dessa mensagem da cruz. Quero destacar o porquê que essa cruz de Cristo é tão especial. O que ela tem a nos dizer, o que ela tem a nos transmitir, o que ela nos fala. E é óbvio que eu não vou falar de tudo, porque nós ficaríamos aqui algumas horas. Mas eu quero destacar algumas coisas que a cruz fala-nos, a sua mensagem. E a primeira mensagem que a cruz grita aos nossos ouvidos é que ela nos fala de salvação e perdão de pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 diz assim: eu vos entreguei o que primeiro recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha o que Paulo disse, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Naquela cruz, Jesus estava morrendo pelos nossos pecados. Isaías capítulo 53, verso 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso de número 8 do mesmo capítulo 53 diz: porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. E o verso 12 diz assim: contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Veja, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cristo, quando veio a esse mundo, por favor, preste bem atenção nisso. Ele já veio com a missão de morrer na cruz. Cristo veio com esse objetivo. Cristo veio a esse mundo com esse propósito. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E isso já foi anunciado a Maria, quando o anjo Gabriel foi até ela trazendo aquela notícia: Maria, Deus te escolheu, Maria. Você vai levar no seu ventre o Filho de Deus. E ele veio com um propósito. E o capítulo 1, verso 21, diz qual é o propósito. O anjo dizendo a Maria, o anjo Gabriel disse: ela dará à luz um filho. Dizendo a José, melhor dito, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José, Maria, essa criança que está sendo gerada no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, ela está vindo para salvar o seu povo, o povo de Deus, os escolhidos, os eleitos, e salvará eles dos pecados deles. Ou seja, ele veio para morrer. Ele veio sabendo da sua missão de morrer. Então a cruz nos aponta que Cristo veio para ser o nosso substituto. Ele morreu para pagar a penalidade que os nossos pecados mereciam. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte,
E por isso então ele morreu. Nós merecíamos a morte. Você e eu merecíamos a morte. Então ele recebeu em nosso lugar o salário que os nossos pecados mereciam. Deixa eu te ilustrar isso aqui rapidinho. Você trabalha o mês inteiro. E o que você espera depois? O salário. É o que você merece. Não é isso? A morte é o que a gente merece. A morte é a recompensa dos nossos pecados. A gente fez tudo de errado. E na hora de receber o justo pagamento, sabe quem recebeu? O Filho de Deus. Fez isso por amor a nós. A cruz de Cristo nos fala de salvação e perdão de pecados. Você pode glorificar o Senhor por isso? Mas a cruz também nos fala da nossa impotência para salvar a nós mesmos. A cruz diz algumas verdades muito desagradáveis a nós. Essa é uma verdade. A cruz diz: vocês são pecadores e vocês não podem salvar a si mesmos. A cruz vai nos mostrar a nossa impotência de fazermos algo por nós mesmos. A cruz vai nos dizer: você não pode salvar a si mesmo. Você é incapaz de cumprir a lei de Deus. E os seus pecados merecem uma justa condenação. A cruz, então, mostra-nos a nossa incapacidade de sermos salvos pelas nossas obras, pela nossa capacidade, por algo que possamos realizar. Cristo, quando assumiu o nosso lugar, assumiu o lugar dos pecadores, é porque não tinha outra forma de sermos salvos. Não tinha outra maneira pela qual pudéssemos ser livres da condenação do pecado. A única maneira de Deus salvar pecadores, a única maneira de Deus aplicar a sua santa justiça, era em seu próprio Filho. Então, toda vez que olhamos para a cruz de Cristo, parece que ela quer nos dizer: eu estou aqui por sua causa. Pense agora num quadro. Você e Cristo. Por favor, leve os seus pensamentos agora à cruz de Cristo. Cristo olha para você, olha para mim e diz: eu estou aqui por sua causa. É o seu pecado que eu estou assumindo. É a sua maldição que eu estou levando sobre mim. É a sua dívida que eu estou pagando. É a sua morte que eu estou morrendo. Você e Jesus, você está aos pés da cruz e Ele olha para você e diz isto: é por você que eu estou aqui. Eu estou pagando o preço dos seus pecados. Nada no universo diminui tanto o nosso tamanho e abate o nosso orgulho como a cruz. O pecado faz com que a gente tenha ideias muito exageradas a nosso próprio respeito. A gente se acha forte, autossuficiente, às vezes até poderoso. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o Calvário, a gente entende que a gente é impotente e fraco. E a cruz nos coloca no tamanho que nós de fato somos. Somos dependentes de Deus. A cruz de Cristo fere o orgulho humano. Não há nada em nós, nada, que possa nos livrar da condenação eterna.
Não há nada que possamos fazer por nós mesmos. A salvação está inteiramente em Cristo. A salvação está no fato de você e eu depositarmos toda a nossa fé e esperança em outra pessoa que não seja nós mesmos. E a gente não gosta de depender de ninguém. Os irmãos estão atentos? Nós somos orgulhosos. Nós não gostamos de depender de ninguém. Salvação vem dizer para você e para mim: a cruz de Cristo não depende de você. Você precisa colocar a fé em outro, confiar em outro. Então, quando a gente entende isso, nós nos humilhamos, reconhecemos que somos pecadores, que somos merecedores de uma justa condenação, deixamos de nos gloriar em nós mesmos, deixamos de nos gloriarmos nos nossos feitos, nas nossas posses, nas nossas riquezas, na nossa capacidade intelectual, e a gente então se agarra ao Cristo, o único poderoso para nos salvar. Mas a cruz tem outras mensagens. A cruz não fala só de salvação. A cruz tem mensagens de conforto. Pela cruz eu sei que Jesus me ama, porque tudo que ele passou ali foi por amor. O que o levou à cruz foi o seu amor. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao 8 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, veja o momento em que Cristo nos amou. Quando éramos fracos, você não tinha nada para oferecer. Cristo morreu pelos ímpios. Você era um ímpio, eu era um ímpio. Foi o momento em que ele morreu por nós. Verso 7 diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Ele te amou, quando Ele me amou, quando Ele nos amou, nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Não foi por algo que Ele viu em você ou em mim, não foi por uma virtude nossa. Ele nos amou, como o texto diz, quando éramos fracos e ímpios. E o texto ainda prossegue dizendo que Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Jesus está morrendo ali naquela cruz por causa do seu amor. Seu amor por você, seu amor por mim, seu amor por pecadores. O que o levou à cruz foi o seu amor pelos seus próprios inimigos. Ele amou pessoas rebeldes como você, como a mim. Cristo morreu por pessoas que o odiavam. Cristo morreu por pessoas incrédulas. Cristo estava morrendo por pessoas como Saulo de Tarso, que odiava Jesus, que odiava os crentes. E quando ele é alcançado pela graça, ele dá o testemunho dele dizendo: o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja que quando Cristo estava naquela cruz, ele não esperou que Paulo se convertesse para amá-lo. Jesus amou Paulo antes da sua conversão. Jesus o amou como ele era, blasfemo. Você se lembra que Paulo disse? Eu era um blasfemo. Eu blasfemava o nome de Cristo. E Jesus o amou quando ele era blasfemo. Jesus o amou quando ele ainda era um perseguidor da igreja. Jesus o amou quando ele ainda zombava do seu santo nome e o ridicularizava na frente de todos. Jesus amou Paulo, um blasfemo, e ele continua amando pessoas como Paulo. Jesus continua amando pessoas como você e eu, que o desprezaram, pessoas que zombaram dele, pessoas que só procuraram ele porque precisavam de alguma coisa. Ele ainda assim amou. Pessoas
que em algum momento zombaram da fé. Nem todos zombaram da fé. Pessoas que viveram uma vida material, terrena demais, só pensavam nas coisas da terra. Jesus amou essas pessoas. Amou pessoas que acusaram o cristianismo como uma trapaça, que ridicularizaram essa história de salvação. Ainda assim, mesmo você sendo assim, mesmo você pensando dessa maneira, Ele te amou. Você, filho de crente, que veio à igreja até agora, porque o seu pai vem, porque a sua mãe vem, e que no fundo, você não queria estar aqui, ainda assim, Ele te amou. É uma mensagem de conforto. Cristo nos amou. E eu sei que o desejo nosso é sempre ser amado por alguém. Aliás, como disse o pastor Josemar Bessa, tem uma frase dele que se encaixa perfeitamente. Ele diz o seguinte: quase toda pessoa sempre desejou que alguém morresse de amor por ela. Você sempre quis que alguém morresse de amor por você. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele morreu por amor a você. Mesmo você não o amando, Ele te amou e morreu no seu lugar. Sempre que você estiver em conflitos, com dúvidas sobre o amor de Deus, sempre que Satanás soprar nos seus ouvidos: olha o que você está passando, olha a sua luta, olha a sua dor, as pessoas te abandonaram, será que Deus te ama? Olhe para a cruz, e Ele está lá declarando a você: eu te amo, e por amor a você, eu morri no seu lugar. Nunca duvide do amor de Deus, porque a cruz de Cristo grita: eu te amo. Mas a mensagem da cruz também nos traz outro conforto. Pela cruz de Cristo, eu sei que Jesus se identifica comigo. Jesus te entende. Você lembra o que aconteceu na cruz? Todos os seus discípulos o abandonaram. Olha para mim. Jesus está com eles e diz assim: vocês todos vão me abandonar. Ele já avisou. Vocês vão me deixar. Você se lembra? Quem que levantou? Pedrão, sempre. Não o nosso Pedrão aqui, o outro Pedro. Eu não. Pedro falou: esses aí até pode. Eu não, Senhor. Pedro, fala isso não. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele predisse o que eles iam fazer. Ele estava amando pessoas. Por favor, olhe para mim. Que ele sabia que iriam abandoná-lo. Ele estava indo à cruz por aqueles que iriam abandoná-lo. E ele foi abandonado. A mensagem da cruz me lembra e te lembra que Jesus se identifica com você. Ele sabe o que é ser abandonado. E talvez você já foi abandonado. Foi abandonado pelo marido. Foi abandonado pela esposa. Foi abandonado pelos seus pais. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que nem conhecem o seu pai, que nem conhecem a sua mãe.
e a sua dor é imensa. Mas Cristo se identifica com você. Ele sabe a dor do que é ser abandonado. E naquela cruz, quando ele se fez pecado por nós, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se identifica com a sua dor. Ele sabe os seus conflitos. Ele sabe o que é ser abandonado por amigos. Momentos antes, sabe o que ele falou para os discípulos? Eu não vou chamar mais vocês de servos, mas de amigos. E os seus amigos o abandonaram. Ele sabe, ele se identifica com você. Você que já sofreu uma calúnia, que foi injustiçado, a dor da injustiça, ele se identifica com você. Porque ele foi caluniado, ele foi injustiçado, estavam mentindo a respeito dele, estavam o acusando de coisas que ele não fez. Ele se identifica conosco, ele se solidariza com as nossas dores. Tudo isso porque ele passou na cruz. Sabe o que Hebreus 4:15 diz? Porque não temos um sumo sacerdote, por favor, grife isso, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. E o texto continua: porém um que como nós, foi como um de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A cruz de Cristo é uma magnífica mensagem do amor de Deus por nós. Ela traz conforto para a nossa alma, para o nosso coração. Eu poderia aqui dizer muitas outras coisas a respeito da mensagem da cruz, mas eu vou parar por aqui e apenas agora concluir essa mensagem. Veja que eu dei alguns motivos pelos quais a igreja adotou o símbolo da cruz. Porque a cruz tornou-se o símbolo maior. Porque a cruz ficou tão especial. Porque quem esteve lá foi Jesus Cristo. Veja que Paulo, quando diz: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz, ele não diz na cruz de Jesus de Nazaré, mas ele diz na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que quem estava lá era o Messias, era o Deus homem. Por isso eles se gloriavam. Eles se gloriavam porque eles sabiam o que aquela morte significava, a mensagem daquela morte. Então a cruz, que nada tinha de bom até aquele dia, passou agora a ter uma outra perspectiva. A cruz, que era rejeitada por todos, agora passou a ser abraçada por milhões. Deus transformou a cruz de um instrumento de morte para um símbolo que traz a memória da vida eterna. Deus transformou a cruz de um instrumento de tortura a um instrumento que traz paz ao coração do pecador. Deus transformou a cruz de um instrumento de extrema dor em algo agora que traz extrema alegria. Deus transformou a cruz de um instrumento de vergonha e desgraça em algo em que as pessoas agora se agarram com orgulho. Eu pertenço ao Cristo crucificado. Eu amo a mensagem da cruz. A cruz não foi a sua derrota. A cruz foi a nossa vitória. A cruz não foi o seu fracasso, mas foi aonde Ele nos resgatou com o seu sangue. E agora eu faço a pergunta a todos nós: você entende a mensagem da cruz? Você se gloria na cruz de Cristo? Qual é a sua maior glória? Qual é a sua maior alegria? Cristo. Hoje muitos cristãos se gloriam na sua riqueza,
no seu status social, no seu número de seguidores, na sua fama, nos seus diplomas, no seu conhecimento, no tamanho do templo e nos seus dons, nos seus talentos, nas suas posições eclesiásticas. Mas Paulo, quando ele diz: eu me glorio em uma única coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. O que você vai fazer diante do Cristo crucificado? Eu mandei uma mensagem cedinho. Não sei se você ouviu o áudio que eu enviei para vocês. E no áudio eu conto a história de um homem rico, muito rico, um homem culto da Alemanha, um conde Zinzendorf. E ele se depara com um quadro lindo. E é um quadro da crucificação. Nesse quadro, Jesus está ali padecendo, com uma coroa de espinhos. E nesse quadro tinha uma inscrição, tinha o dizer da seguinte maneira: eu fiz isso por você, e o que você fará por mim? Repito, naquele quadro do Cristo crucificado, tinha a seguinte inscrição: eu fiz isso por você, e o que você fará por mim? E sabe qual foi a resposta do conde Zinzendorf? Leia a história desse homem. Procure no Google, conde Zinzendorf. Ele dedicou toda a vida dele a Cristo Jesus. E a resposta dele, aquele quadro diz: eu tenho uma única paixão. Eu tenho uma única paixão. Eu preguei recentemente o grande tesouro, a pérola de grande valor. Eu tenho uma única paixão, e é Jesus. Ele e somente Ele. Qual é a nossa resposta diante da pergunta que o conde Zinzendorf leu naquele quadro? Por favor, é a última pergunta. É a última vez que eu peço para você atenção plena. Se coloque diante da cruz. Se você quiser, pode fechar os teus olhos. Se coloca diante da cruz. E veja Cristo dizendo a você e a mim: eu fiz isso por você. Estou aqui por você. E o que você fará por mim? O que você fará por mim? E eu acho que a resposta mais apropriada seríamos dizer o que Paulo disse. Ele disse: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, o que você fará por mim? Paulo estava dizendo nas minhas palavras: enquanto eu viver, eu vou crucificar as minhas paixões mundanas, eu vou crucificar as minhas vontades carnais, eu vou renunciar ao mundo e o pecado, e vou viver nesse mundo para a glória do Filho de Deus. Jesus, o seu sangue não foi derramado em vão por mim. Eu vou consagrar, eu vou me separar desse mundo e viver para fazer a tua vontade. Eu quero viver para a tua glória. Qual é a sua resposta? Cristo é tudo para você? Ou você tem coisas
ou pessoas que você ama mais do que Cristo. Ninguém te amou como Cristo. E se você talvez está ouvindo esse sermão, e o diabo está dizendo, ele até morreu, ele até amou pessoas, mas você não. Talvez o diabo jogue essa seta. O diabo é acusador e ele diz, isso pode ser para muitos, menos para você, porque olha quem você é. Olha o que você já fez. Olha o seu passado. Eu quero dizer a você que o diabo é um grande mentiroso. Ele é um grande acusador. Ele quer fazer você acreditar nessa mentira. Cristo, quando veio a esse mundo e foi para aquela cruz, o coração dele já estava em você. Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não há pecador que ele não possa salvar. Ele amou Paulo, um homem blasfemo, um homem que odiava. Ele também ama você. Ele quer te perdoar, Ele quer te transformar, Ele quer dar sentido à sua vida. Você não pode achar que a sua vida tem sentido somente em outras coisas. Não, o verdadeiro sentido da vida é viver a fé no Filho de Deus, é se entregar a Jesus. Enquanto você não se entregar por completo, você terá um vazio na sua alma. Você viverá uma vida assim, infeliz, sem propósito. Se entregue ao Filho de Deus. O que você fará por Cristo? Porque Ele já fez tudo por você. A cruz de Cristo. Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela sua palavra. Ela nunca volta vazia. Obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado. O teu filho morreu a nossa morte. O teu filho levou a maldição que era nossa, a condenação que era nossa, a sentença que era nossa, a ira que era nossa. Ele foi o nosso substituto. E tudo isso porque nos amou. Obrigado. Porque nós não merecíamos. Olha quem eu era. Oh, Senhor. Obrigado. Porque mesmo passando tantos anos, vivendo uma vida no mundo, no pecado, o Senhor me amou. Mesmo vivendo uma vida em rebeldia, na prostituição, nos vícios, o Senhor me amou. O Senhor me amou sabendo que eu não tinha nada para te oferecer. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Agora que entendemos esse grande amor, agora que entendemos um pouco do significado da cruz de Cristo, ajuda-nos a vivermos o restante dos nossos dias em gratidão,
e glorificando o teu nome, fazendo a sua vontade, pregando e testemunhando ao mundo que é só um Deus e Senhor, dizendo aos demais pecadores que somente Cristo pode salvar, dizendo como Paulo: eu só me glorio na cruz de Cristo. Eu não sei quantos dias o Senhor tem para mim. Aliás, eu não sei nem se o Senhor tem horas para mim. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, só o Senhor sabe. Mas ajuda-nos, pelo restante da nossa vida, a viver uma vida de prazer na Tua presença, na Tua palavra. Eu não quero perder mais tempo com as coisas desse mundo. Eu não quero mais ter os meus olhos fitados nas coisas da terra, nas glórias da terra, porque tudo isso passa. Mas eu quero, ó Deus, que os meus olhos estejam fitados do Cristo crucificado. Ó Senhor, o Senhor fez isso na vida de Paulo, que deixou para trás os seus títulos, as suas honras, a sua posição religiosa, e se entregou completamente a Cristo e ao Evangelho. O Senhor fez isso na vida do conde Zinzendorf, e o Senhor fez dele uma referência na história. Oh Senhor, faz de novo. Levanta jovens aqui, Senhor. Jovens que tenham sonhos de viver uma vida para a Tua glória. Jovens que não pensam apenas em crescer e ganhar dinheiro, mas jovens que queiram sim estudar, trabalhar, mas sempre com um objetivo maior. Ó Deus, glorificar o Teu nome, pregar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor, anunciar a mensagem da cruz. Tira os nossos olhos daquilo que é apenas terreno. Eu faço oração de Jonathan Edwards: fita os nossos olhos na eternidade, Senhor. Ó Espírito Santo, abra o nosso coração. Ajuda-nos a ter prazer na oração, na palavra, nos cultos. Que o nosso prazer maior seja em Te servir. Quantos desejam isso, digam amém. Fique de pé, queridos irmãos.